Olá, aluno e aluna, tudo bem com você? Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos que irão acompanhar essa videoaula e que são surdos, este é o meu sinal. Esta é mais uma videoaula de formação geral básica e o componente curricular você já sabe, Sociologia. E você pode agora me questionar, professor, qual o objeto de conhecimento que nós vamos estar aprendendo ao longo dessa videoaula? Nós vamos aprender a respeito do conceito de Estado. E certamente essa palavra Estado você já ouviu falar várias vezes. Mas o que é o Estado? Por que o Estado existe? Por que o Estado ele é absolutamente imprescindível, digamos assim, para a vida social? Então vamos avançar. Vocês podem observar, nós temos aí a representação, o mapa do Brasil, né, revestido pela bandeira do nosso país, e temos aí uma indagação. O que é o Estado? O Estado é uma instituição social fundamental que exerce soberania sobre um território e sua população. Ele é composto por 3 elementos essenciais: povo, território e governo. Sua principal função é organizar a sociedade, garantindo a ordem e a justiça. Com base nisso, eu faço um questionamento a todos vocês. Será que seria possível a vida social sem o exercício de um controle? Será que a vida social ela seria possível com a ausência de regras e leis para nortear a conduta dos indivíduos que vivem em sociedade? Será que nós conseguiríamos viver harmoniosamente uns com os outros? E aí eu respondo para vocês que, sem sombra de dúvidas, não. O Estado, acima de tudo, ele é um poder coercitivo e ele se faz necessário, justamente para coordenar a vida em sociedade. É necessário que haja entre os cidadãos um poder comum instituído. É muito recorrente, é muito comum as pessoas elas dizerem assim, que nós não somos livres, porque existe o Estado para me impedir. Perfeito. E ainda bem que existe essa instituição social, porque o Estado, ele é uma instituição que, acima de tudo, ele vai reconhecer que todos nós, toda e qualquer pessoa existente na sociedade, independente das diferenças que possam ser elencadas a respeito das pessoas, mas que todos nós temos os mesmos direitos, e direitos acaba correspondendo àquilo que eu posso usufruir, visando o meu bem-estar, mas, paralelo a isso, é necessário que haja obrigações, deveres, são os limites, que precisam sim ser impostos e que são absolutamente necessários para a vida em sociedade. Se eu for pensar a liberdade no sentido que eu posso falar o que eu quero, que eu posso me comportar do jeito que eu quero, o que é que isso vai ocasionar? Agressão, violação de direito de outras pessoas. Eu posso me posicionar a tal liberdade de expressão? Posso, mas existem formas de você se posicionar. Eu não posso utilizar a minha liberdade de expressão para emitir juízos de valor, palavras absolutamente pejorativas que denigrem, que diminuem uma pessoa. Não, eu posso, né, mesmo com a existência do Estado, eu posso me posicionar a respeito dos diferentes temas. Mas aí vem a grande interrogação. Como que você se posiciona? É isso, o Estado estabelecendo limites. Eu vi esse objeto aqui. Ele pertence a esse ambiente no qual eu estou. Eu gostei desse objeto. Só pelo fato de eu ter gostado, eu vou me apossar
de algo que não me pertence, de algo que eu não comprei, o Estado ele existe justamente para isso, para ter a garantia de que esse simples objeto aqui ele vai permanecer. Porque através das suas regras, e a partir do momento em que eu sou um cidadão, porque o cidadão é aquele que também tem consciência das normativas que existem no seu país, ele vai saber respeitar e identificar que esse mouse, que esse objeto não pertence a ele e precisa ser preservado nesse lugar. Então, infelizmente, a liberdade de cada um querer fazer o que quer, falar o que quer, ter a atitude que quer, agir em acordo com seus ímpetos, isso é inviável, conforme eu já mencionei, porque isso é um tipo de liberdade eminentemente prejudicial à convivência social. Somos livres? Somos, mas a nossa liberdade, ela tem que ser vista como a liberdade civil, a liberdade dentro da lei. O que a lei me autoriza fazer e o que a lei me desautoriza também a fazer. Temos mais um comentário, vamos observar. Nós temos aqui um conceito do Sampaio, publicado no ano de 2019, em que assim é colocado. O Estado é a nação politicamente organizada. Ele é constituído por 3 elementos básicos: povo, território e governo. Eu quero fazer aqui uma observação para você. Geralmente, essas duas palavras, elas são utilizadas como sinônimas. E o emprego dessas duas palavras como sinônimos é um emprego absolutamente, digamos assim, equivocado. Quais são as palavras? Estado e governo. Estado é uma coisa. Estado é isso que vocês estão visualizando na imagem e que já foi lido as informações agora há pouco para vocês. Um Estado precisa ter o quê? Território, um Estado precisa ter o povo e o Estado ele também precisa ter o quê? A sua soberania, a sua autonomia frente a outros países. Então, toda essa definição, toda essa identificação, nós temos um Estado. O professor Ney se candidatou e aí o professor Ney ganhou uma eleição no Brasil para a presidência da República. Mas o professor Ney pertence ao partido político X. O Estado vai ser modificado. Não. Aí eu estou tratando agora do governo. Governo é a esfera administrativa. Governo é uma esfera gerencial. O Estado, quando nós elegemos determinados representantes para conduzir uma prefeitura, para conduzir o governo do Estado e até mesmo o governo da nossa nação, nós estamos elegendo gerenciadores. Porque o nosso país ele é todo estruturado. Nós temos a legislação, nós temos as legislações e nós temos a legislação principal, que é a Constituição Brasileira de 1988, que inclusive não é o primeiro texto constitucional brasileiro. Mas no texto constitucional nós temos a essência da condução do nosso país. Nós temos políticas públicas no nosso país que precisam ser gerenciadas para atender às demandas sociais, a saúde, a educação, a habitação, a segurança pública. Então percebam e aprendam isso. Governo é sempre gerencial e não é necessariamente o Estado. Se eu for também definir o Estado na sua essência, levando em consideração uma análise sociológica, eu vou afirmar que o Estado brasileiro, a exemplo de outros estados existentes pelo mundo, é um Estado burguês. Ou, em outras palavras, é um Estado capitalista, porque é isso que pauta a essência e a organização da nossa economia. Vamos avançando? Agora nós temos aqui
as perspectivas sociológicas a respeito do Estado. Então, nós temos aí 3 marcadores. No primeiro, nós temos o Émile Durkheim, que viu o Estado como uma expressão da moral coletiva essencial para a coesão social. Olha só, expressão da moral coletiva. Eu iniciei as minhas considerações destacando a todos vocês que é do Estado que emana as leis. Leis essas que elas não são intactas, elas não são imutáveis. As leis, elas podem ser revistas, elas podem ser aprimoradas, elas podem ser substituídas, da mesma forma que novas leis, elas podem ser criadas. Professor, mas como que tudo isso acontece? São as demandas sociais, são as mudanças que ocorrem na sociedade, é que vai fazer, inclusive, com que a nossa legislação ela seja alterada, digamos assim, ao longo do tempo. Mas o Estado, ele é essa expressão moral, porque é do Estado que vem todo o regramento, né? Nós temos toda essa estrutura, né, de regras, de normativas, que nos possibilitam o entendimento e o senso daquilo que é correto, daquilo que não é, daquilo que é moralmente aceito e daquilo que também não é moralmente aceito. E que, obviamente, esse discurso, essa filosofia, precisa também ser não só reproduzido, mas reforçado pelas demais instituições sociais. Por isso que todos nós, algumas pessoas em maior e outras pessoas em menor intensidade, mas todos nós temos a noção do certo e do errado. Voltando aqui no conceito do Émile Durkheim, bem no finalzinho da frase, nós temos assim, essencial para a coesão social. Prestem bem atenção. O que significa esse termo coesão social? Ele significa agrupamento, ele significa reunião. Então isso implica dizer o quê? Nós somos pessoas que compomos uma mesma sociedade, um mesmo Estado, somos pessoas que temos, cada um de nós, a nossa identidade, a nossa perspectiva de vida e, em acordo com as nossas referências, nós temos a nossa leitura, que é algo absolutamente pessoal a respeito da realidade. Mas existem pontos em comum entre nós. Existem pontos em comum. E esse elemento em comum entre nós, ele advém justamente de onde? Desses princípios morais, desse regramento existente na sociedade. Então, por exemplo, Durkheim, ao longo das suas obras, ele trabalhou muito adotando como exemplo o crime. Existem certos comportamentos criminosos, aliás, todo e qualquer comportamento criminoso, ele não é assimilado de uma maneira muito fácil, digamos assim, pela sociedade. Por mais que haja a diferença das nossas consciências. Mas prestem bem atenção, isso é um ponto de coesão. Você quer que alguém invada a sua casa? Quando você constrói a sua casa, que você coloca grades nas portas, nas janelas, quando você coloca cerca elétrica, quando você visa dar segurança na sua casa para inviabilizar uma invasão, para que você não seja mais uma vítima, digamos assim, de um ato absolutamente criminoso. Prestem bem atenção. Isso é o crime que me persegue, que te persegue. É uma preocupação que todos nós temos no que diz respeito à questão da segurança. É quando você é precavido, em determinado horário, por exemplo, você vai sair à noite, você evita sair com um relógio, você esconde o seu celular,
são simples comportamentos, mas que impactam a vida de todas as pessoas ou de pelo menos a maioria das pessoas. Então isso, digamos assim, é um exemplo de um sentimento comum e que gera coesão social entre nós. Estando claro o pensamento do Durkheim, vamos agora para a teoria weberiana. Max Weber definiu o Estado como uma comunidade humana que, dentro de determinado território, reivindica com sucesso o monopólio da violência legítima. Vamos lá, violência. Essa palavra violência legítima, ela está sendo empregada no sentido de que as pessoas elas serão agredidas? Não, não é nesse sentido. A violência legítima, que é presente principalmente na obra Economia e Sociedade do Max Weber, destaca justamente isso. Somente o Estado ele tem a legitimidade da lei. O Estado ele é uma instituição social, mas não existe nenhuma outra instituição social que tenha o poder da lei que o Estado possui. Ele é único, ele é exclusivo, é a maior instância, é a maior instituição social que possa ser identificado, digamos assim, em uma determinada sociedade. Então prestem bastante atenção nesse sentido. O Estado ele é um aparato. Existem várias outras instituições sociais. Instituições sociais essas que estão vinculadas a outras políticas públicas. O Estado ele tem o seu modus operandi, é uma máquina. E como uma máquina tem suas formas específicas de funcionamento. Se você pesquisar, se você aprofundar o seu conhecimento a respeito do assunto, você vai entender ainda mais essas observações que eu estou ponderando para vocês. E, acima de tudo, o Estado, na perspectiva weberiana, ele é um Estado impessoal. Quando eu falo em lei, quando eu falo em regra, é muito diferente da minha vontade. Por exemplo, nas relações familiares, o teu pai te dá uma ordem, uma situação bem simples, cotidiana. O teu pai, ele te dá uma ordem. E às vezes você, como filho, você questiona essa ordem. Mas por que, pai? Mãe, por que eu tenho que fazer isso? E às vezes um pai e uma mãe, de uma maneira muito objetiva, responde para você assim, porque eu quero. Pronto. Pai e mãe são referências de autoridade em um lar. E às vezes esse eu quero desse pai e dessa mãe evidencia justamente esse poder e essa autoridade que ela é exercida de maneira passional, de forma pessoal. Ah, mas os pais do fulano, os pais do meu amigo, os pais da minha amiga não se comportam dessa maneira. Eles não são assim. Pronto. Mas porque você tem um poder familiar ali instituído que ele é eminentemente pessoal. Diferente do poder que emana do Estado. Diferente da lei que, conforme eu mencionei agora há pouco a todos vocês, ela é impessoal. Uma lei, ela não é a vontade de um juiz. Uma lei, ela não representa a vontade de um governante. Da mesma forma que uma lei, ela não representa a vontade de meia dúzia de pessoas. Você tem a lei. E a lei, e a ela, aliás, cabe apenas o cumprimento. E é isso que o Estado ele acaba estabelecendo entre os indivíduos, entre os cidadãos. E para finalizar essas questões sociológicas, vamos para a nossa terceira e última, que vai contemplar o pensamento de Karl Marx. Em tela, nós temos o seguinte: Karl Marx considerava o Estado como o poder organizado de uma classe para dominar a outra.
Não só Karl Marx, mas todos os teóricos que, digamos assim, vislumbram essa corrente de pensamento, trabalham justamente nessa perspectiva de que o Estado não é neutro, de que o Estado ele representa os interesses de uma classe social, tendo em vista que no modo de produção capitalista há uma relação de classe, uma relação de dominação. Nós vivemos em uma sociedade de classes. E nós sabemos que o poder econômico é o que projeta as pessoas como pertencentes a uma classe social ou não. Nesse sentido, ou você é burguês ou você é proletário. E a burguesia, como é a classe detentora de todas as condições econômicas, então, é absolutamente conveniente que as questões políticas e jurídicas também sejam comandadas por essa classe social. Então, nesse sentido, Karl Marx, em nenhum momento de suas análises, ele concebeu que o Estado é uma instituição neutra ou de que o Estado, melhor colocando, aliás, é uma instituição isenta de valor de classe. Vamos avançar? Nós temos aí um outro mapa do Brasil, apenas com algumas ponderações, que o Estado desempenha diversas funções essenciais, como garantir a segurança e a ordem pública, promove o bem-estar social, administra a economia e os recursos naturais e estabelece e aplica as leis, ou seja, conforme eu tinha mencionado anteriormente a todos vocês, o Estado ele tem o seu modus operandi que na maioria das vezes, infelizmente, não é compreendido pela maioria dos cidadãos. Vamos avançar? E agora nós temos a nossa atividade, são duas questões objetivas. Vamos começar? Segundo Max Weber, o Estado é definido como uma comunidade humana que reivindica com sucesso o monopólio da violência legítima dentro de um território. Com base nesse conceito, identifique a alternativa correta. Letra A. O Estado, para Weber, é apenas uma organização que cria leis, sem necessidade de aplicar coerção. B. O monopólio da violência legítima significa que o Estado detém o direito exclusivo de usar a força para manter a ordem. Letra C. Qualquer grupo social que exerça poder político é considerado Estado, mesmo sem território definido. Letra D. O conceito de Estado de Weber exclui a presença de governo e instituições administrativas. E letra E, o Estado é definido apenas pelo seu poder econômico, não sendo relevante o uso da força ou lei. Vamos visualizar a alternativa correta, está na letra B. O monopólio da violência legítima significa que o Estado detém o direito exclusivo de usar a força para manter a ordem. Avançando para a próxima questão, agora sobre o pensamento de Karl Marx. Karl Marx analisou o Estado sob a perspectiva da luta de classes. De acordo com a sua teoria, o Estado, letra A, representa os interesses neutros de toda a sociedade e atua para o bem comum. B, é uma instituição independente das classes sociais e se limita a proteger leis naturais. C, funciona como instrumento de dominação da classe econômica dominante sobre a classe subordinada. Letra D, deve existir apenas enquanto houver consenso entre todas as camadas sociais. E letra E, serve exclusivamente para regular relações de mercado sem interferência em questões sociais. Resposta correta, letra C. Funciona como instrumento de dominação da classe econômica dominante sobre a classe subordinada. E para encerrar, você aprendeu nessa videoaula que o conceito de Estado é fundamental para analisar as estruturas sociais e políticas que moldam nossas vidas. O Estado não é apenas uma entidade abstrata,
mas uma realidade concreta que influencia diretamente o cotidiano de cada indivíduo. E eu espero ter contribuído com o seu aprendizado e eu estou te esperando na próxima videoaula de Sociologia.